Olá, tudo bem? 11 horas 7 minutos, 12 graus a temperatura. 12, né, João? Isso mesmo, 12 graus. Eu falei e me deu um branco. Perguntei faz 5 segundos. Memória de peixe, né? E dizem a memória de peixe. Tu vai lá, coloca a isca, o peixe vai lá, morde, tu consegue escapar, mas tu colocar a isca de novo, ele vai lá de novo. Memória de peixe. Efeitos da pneumonia. Efeitos da pneumonia, é verdade. Também, né? Quero ver, Benito, se tu imita ele agora, né, que ele tá aqui. Ele não tá nem na sim. cadeira. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Querida, Seguindo, essa fez marcou. programa, sentou aí. Essa começou. marcou. Todo mundo queria um pouco a cadeira do poder, como diz o Deluca. Foi disputadíssima. O pessoal foi Revisando. revezando. Eu tenho o jargão, eu tenho o refrão. Olá, tudo bem, Marcou? Parabéns. Eu tenho o Bernardo também, que sentou, né? O Bernardo sempre, ele tomou conta, né? Ele já chegava e nas se posicionava. nas cestas ele brigava Que a cotovelo maravilha. para sentar na cadeira Que a do gente poder. quer os dois microfones. Não, e assim, e o pessoal acha que é uma balaca isso aqui. Não. Aí eu viro para Simone e para o Benito, vocês vão ouvir minha voz do mesmo jeito que eu viro para o Ricardo. Claro. E hoje para o nosso convidado, professor Arley Fredo aqui conosco. Seja bem-vindo, Arley. Obrigado, gente. Muito obrigado por estar participando aqui no programa com vocês. É. É sempre importante. Hoje o Arley conosco porque é o dia do administrador, né? Ele é formado em contábeis E é isso, e e tem mestrado em administração. mestre em administração e está aqui conosco hoje. Prazer imenso, prazer imenso. Convite feito pelo Ricardo Reck. É isso aí, a gente traz os colegas sempre para Bom melhorar. dia, bom dia. Bom dia, Delano, Arley, né? Obrigado. Despendeu seu tempo, né? Demais colegas da bancada. Uma bela lembrança, né? Então a gente sempre traz a gente que possa, né, contribuir, qualificar. E embora hoje seja o dia do administrador, e não é segredo para ninguém que a bancada aqui é composta por vários professores, né, de cursos de gestão, né? E o Arley, eu estava comentando com ele em off antes, né? Embora a formação de base de contábeis, da controladoria, o Arley tem negócios nessa área, né? Comanda uma equipe grande nisso. É o dia da gestão, não necessariamente é o dia do administrador, né? Então a todo mundo, né, que tem hoje tarefa de gestão, que tem o seu negócio, que lidera a sua equipe, né, quem leciona, né, os nossos alunos, ex-alunos, né? Então comemora o seu dia, né? Uma atividade extremamente importante para a sociedade. E a gente trouxe o Arley também para conversar um pouquinho aí sobre os desafios, né? E como é que é essa carreira, contar uns causos aí, né? Sem contar os nomes dos clientes. Outro milagre do santo não. Verdade. Eu não sei se vou atingir o alvo. Que bom tê-lo aqui, viu, Obrigado. professor? Bom dia, Benito. Eu não disse bom dia. Eu que não disse, eu que estou Bom dia a fazendo a todos, por apresentação. favor. Aos ouvintes, principalmente, né? A Simone que voltou finalmente, né? Traíra do Atraíra, tudo bem. Professor Rex sempre, De Luca, ouvintes. Mas, assim, uma curiosidade, eu não sei se eu vou focar no alvo do tema, né? Mas tem surgido MEIs, né? MEIs de pequenas empresas, né? Uhum. Os microempreendedores Microempreendedores individuais e tal. Tem a ver muito com esse tema que o senhor controla, administra, ensina, orienta. Porque, sabe por que eu faço essa pergunta? Porque eu sou um idoso já em final de carreira, né? Mas ainda querendo lutar e sobreviver. Uhum. E eu acompanhei outro dia, inclusive, quantas pequenas empresas estão surgindo cada vez mais, né? Que são refúgios agora que as pessoas procuram para poder ter uma renda já como iniciante, porque acabou ficando sem emprego. Dizer, o que eu vou fazer? Que bom que surgiu essa era agora, né? Com certeza. Mas conforme a atividade de cada um, parece que as dificuldades se mesclam, elas são diferenciadas, são diferentes, né? Lógico. Eu tenho uma bem mais ligada à publicidade, a notícias e tal. Mas eu estou vendo assim, a dificuldade que a gente tem de aumentar o faturamento em cima delas. E se nós precisamos de uma orientação ou de buscar assim nas fontes, né, caminhos mais inteligentes, vamos dizer assim, mais apropriados para a gente sair um pouco
do redemoinho que se formou aí, né? A gente não sai do lugar, sabe? Não expande. E eu acho, e aqui em Garibaldi, vou falar da nossa aldeia, nós temos situações que as pessoas não conseguem achar soluções para, através de uma administração, de uma orientação, de desenvolverem mais ainda as suas empresas, os seus negócios. Aí a importância dos administradores para nos auxiliarem. Não, exatamente isso. Sabe, eu tenho lido vários artigos sobre isso. Eu vejo assim, tá, Benito, a questão ali, por exemplo, dos microempreendedores individual, que são os MEIs, tá? Eu vou dizer assim, claro que, vamos dizer, aqui no Brasil a gente sempre acaba complicando um pouquinho mais, né? Vamos dizer, porque o intuito do MEI, na verdade, ele foi para que as pessoas conseguissem ter os seus negócios e fizessem a gestão dos seus negócios, né? Porque chama microempreendedor, tem a palavra empreendedor ali, né? Só claro, né? A gente acabou, de certa forma, vulgarizando um pouco a questão do MEI, porque as pessoas começaram a empregar, né? Pessoas, ao invés de pegar um CLT, empregam o MEI. Né? Também. Então, a pandemia acho que apontou para esse caminho também. Exatamente, né? Só que eu digo assim, algo que não deveria acontecer, na verdade. A intenção do MEI foi realmente para que realmente profissionais conseguissem, né, ter as suas empresas, né, de uma forma mais simplificadas, né? E legalizadas. Mas como forma de empreendedorismo. Perfeito. Essa foi a ideia, né? Tanto que agora, com a reforma tributária, também já está se abrindo a questão de ter o nanoempreendedor, para vocês terem uma ideia. Ah, não, essa é boa. Essa é boa. Uma novidade fala um boa pouquinho pra sobre vocês, isso. Já baixou do micro, então. Exatamente. Para pessoas com menos de 1,30. A gente até achou engraçado isso, né? Mas com a reforma tributária, eles vão trazer um nanoempreendedor, que é o empreendedor que fatura até R$40 mil. Cai pela metade, digamos. Pela metade, que é o MEI hoje de 86, vai ter o nanoempreendedor, que é o que 86 ou 81, professor? 86 aí, na verdade. Agora a gente vai ter a questão do nano, que vai ser os 40, tá? Os 40, 41 ali. Eu estou preferindo, eu estou querendo passar... Tá querendo subir, não diminuir, Benito. Exatamente. Não estava 81? É 81 que tem do MEI, mas a tendência é que ele não aumente, tá, Benito? Eu acredito que não, tá, em relação à questão do MEI. Você não tem não tem que ir para uma empresa do simples normal, que a gente comenta, tem que né? migrar Tem que dar um salto. Exatamente. Mas, vou dizer assim, a questão assim, que a gente percebe muitas vezes quando a gente faz orientação com os clientes e é realmente assim, a dificuldade do empresário, né, ou do empreendedor em realmente poder fazer não só a gestão fiscal, contábil, mas também uma gestão em termos gerais, eu digo assim, né? Hoje a gestão, ela mudou muito do que era antigamente, eu digo assim, na verdade, a gente percebe que antigamente havia mais aquela gestão hierárquica de exército, né? Que era aquela gestão, tem um sargento, tem um capitão, né? E sempre é top to down, como a gente diz, né? Isso sempre se passou para que as empresas executassem desta forma, né? E a gente percebe hoje que isso já não consegue mais dar conta. Exatamente. Então, tu já consegue perceber que já não funciona, né, da forma como era feito antes, né? Então, hoje é um desafio muito grande a questão do processo e a questão de pessoas dentro da gestão, né? A gente percebe muito isso. E é isso que nós estávamos comentando ali na entrada, né, Ricardo? Reunir pessoas com habilidades diferentes, com expectativas de diferentes, vidas, né? Momentos de vidas diferentes, né? E a gente fazer com que essas pessoas trabalhem numa engrenagem, vamos dizer assim, que a empresa tenha resultados. Né? Por isso a importância também da qualificação, do estudo, da inovação, de estar sempre por dentro das novidades, né? Porque não é mais estático naquela hierarquia que tu falaste antes, né? A gente precisa se abrir para as inovações. O Benito levantou a bola do MEI, né? Porque o MEI é a moda da vez, né? Sim. Então, assim, tem os seus lados positivos, tem os seus lados negativos, né? E hoje, especialmente, como a gente está falando do dia do administrador, ou dia do gestor, né? Assim como se abre muita empresa, se fecha muita empresa. Né? Então, é um ciclo que ele não vai para um lado só, né? Ele tem a ida e frida, a Maca costuma dizer lá, né? Então tem as aberturas, mas também tem os fechamentos. E normalmente não o fechamento necessariamente é culpa só do gestor ou é só do empreendedor. Né? Muitas vezes a gente tem um contexto econômico, político, social que desfavorece o negócio e a gente não consegue dar conta. Né? Eu digo isso porque muitas vezes você que está nos ouvindo aí tem sua empresa e de repente
o negócio não está legal e tu começa até a achar um incompetente. Não, às vezes existem momentos econômicos e sociais e políticos que desfavorecem mesmo, né? Mas a Simone levantou a bola da qualificação, né? Porque a gente vê, né, Arley, tu como contador, certamente com os teus clientes, né, muita gente que abre o negócio daqui a pouco ele tem uma vida curta, ou ele vai caminhando para certas dificuldades, porque talvez o empreendedor, o administrador, ele confia muito na sua intuição, né? E pouco na qualificação. Exatamente. Né? Então a intuição ela é importante porque ela te leva, mas ela te leva até um certo ponto, né? E em determinado momento tu vai precisar do especialista, ou do assessor, ou do consultor. Como é que tu vê isso, Arley? Isso aí é um questionamento importante que tu fez, tá, Ricardo? Porque assim, a gente percebe realmente, assim, geralmente as pessoas que abrem os seus negócios ou são empreendedores, geralmente eles são executores, né? Eles sabem executar aquela tarefa. O cara que faz o produto. Exato, eu sei executar aquela tarefa, né? E sei fazer bem, né? Mas aí quando a gente vai para o lado da gestão, a gente sabe que não é só a execução. E o caixa, e os impostos. Trabalho. E o caixa, os impostos, e a gestão de pessoas, e o marketing. E os né? fornecedores. E os fornecedores, né? Eu estava falando com o Ricardo, que eu achei impressionante que a gente está num momento de reforma tributária, né, que eu acho que é um momento histórico a nível de Brasil, né, vamos dizer assim, e eu ainda percebo alguns empresários nos questionando, mas e essa tal de reforma foi aprovada mesmo? Né, vai sair? Olha só. Desconectados, né? Desconectados, totalmente desconectados, né? Mas quando chegar lá na hora o contador vai me avisar. Tá acontecendo, né, cara? Mas, gente, já está acontecendo, né? Você já tem que rever ali como é que vai ser a tua tributação, como é que vai ser a sua precificação, né? Como é que o teu comprador está preparado, né? Como é que os teus colaboradores estão preparados para a reforma, né? Então, a gente percebe isso da falta do conhecimento. Às vezes, eu sou um bom executor, né? Mas eu não enxergo um todo. Eu lembro muito bem do seu Raul Randon. Um tio meu trabalhava com ele e ele sempre dizia que ele não sabia tudo, mas ele se cercava de pessoas que tinham conhecimento e que podiam ajudar. Então, isso também, essa abertura de um gestor que é mais executor, se dar conta de que ele precisa de pessoas que o apoiem, também é muito importante, né? Tu ter essa visão mais aberta. Não sou só eu preciso de pessoas que saibam, que estudam, que estão à frente dos negócios para me ajudar a tocar a minha empresa, né? Então, exatamente. Arley, tu tem empresa há quanto tempo? Sim, eu tenho empresa já há 23 anos. A gente completou agora 23 anos. Eu tenho um escritório em Bento Gonçalves, né? E ele agora também aqui em Garibaldi, né? Mas a gente completou 23 anos agora. E eu digo assim, é um desafio para a gente estar capacitado para cada vez estar apto ou aberto a aprender novamente, sabe? Eu aprendi, mas eu tenho que aprender novamente, tenho que rever novas coisas, porque eu digo assim, não é algo estático, é algo flexível, né? Não é uma linha reta ao crescimento, exatamente, né? que é um dos pilares da educação do século XXI da Unesco, né? Aprender a aprender sempre. Exatamente, tá, Simone? Eu digo assim, e é um exercício que a gente tem que fazer todas as vezes. Eu me cobrava muitas vezes, porque eu era muito assim de querendo fazer com que a pessoa fosse proativa, que a pessoa fosse não tem que ser que nem eu, tem que ser sabe assim, e a gente vai aprendendo com o tempo, assim, não, pera, né? Respeitar as diferenças, vamos né? Respeitar as diferenças. Então eu digo assim, Arthur, a gente tem que toda hora se exercitando isso, sabe? Tu levantou um negócio bacana, porque eu vejo muitas vezes o empresário sofrendo exatamente por isso, né? Ele quer que o funcionário seja como ele. Né? E a gente tá levantando uma bola que isso não tem mais muito lugar, né? A diversidade está muito grande, né? De expectativas, de momentos de vida, né? E também o empresário se chicoteia porque ele não consegue fazer com que sejam como ele. Né? É interessante essa tua frase, né? Exatamente, sabe? E eu vou dizer assim, por isso que a gente tem que estar aberto a querer conhecer e aprender, né? Eu nunca me esqueço que eu acabei me abrindo a mente nisso, lendo um livro, acho que foi da Kim Scott, que ela foi CEO da Google, da Apple, né, em termos de recursos humanos, e ela começou, a gente tem que ter gente na nossa empresa que são rochas, que são aquelas empresas que dão durabilidade, permanência pra gente, e tem aquelas pessoas que são estrelas dentro do nosso negócio, né, que são aquelas inquietas, inovadoras, né, mas que a gente sabe que essas inovadoras inquietas, amanhã ou depois, elas vão ter os seus próprios negócios. Podem ir, né? Elas voam, né? E aí quem vai segurar as rochas que estão ali com nós, né? E eu achei isso, poxa, é verdade. A gente não dá para transformar todo mundo em estrela. Verdade. Vamos dizer assim, a gente tem que ter as rochas,
né? Vamos dizer assim, que estão ali, que dão a durabilidade e a sequência dos nossos negócios, a sustentação dos nossos negócios, né? Mas a gente não pode prender as estrelas também. Me veio a lembrança, quando o professor Ré colocou, da ansiedade dos empresários aí, né? Quererem que todo mundo seja igual a ele e tal. Eu lembrei uma fase lá na empresa, quando meu pai, o saudoso pai, era motorista aí na cooperativa Garibaldi, e a mãe sempre dizia, até brincando, lógico, com ele, né? O pai nunca está em casa, ele prefere ir lá na cooperativa trabalhar até no sábado ou no domingo do que ficar em casa. Pela devoção que ele tinha com relação à empresa que ele dava o salário. Pegando esse ponto aqui para hoje, na minha limitada visão de certos acontecimentos aí, que não se encontra mais também funcionários empregados que se dedicam, abraçam a empresa como uma oportunidade de rendimentos pessoais, né, de ter uma vida já um salário de sustentação para suas necessidades básicas, enfim, constituir família e tudo mais, mas que não vivem exatamente aquela, não se doam de forma ampla, forte, franca, para a empresa que abriu as portas para ele. Eu acho que o dono da empresa, quando ele chega nesse momento, acho que ele quer, baseado no que o Rec falou, que eu tenho essa memória ali atrás do meu pai, ele quer que as pessoas assumam, os empregados talvez, exatamente todo o sacrifício que ele passa, também preocupações, para manter a empresa aberta. Ele quer os soldados como generais e não como soldados. Exato. Exato. Sim. É uma característica que talvez hoje nós perdemos um pouco, porque tem pessoas que não querem trabalhar no final de semana, e tem pessoas que não querem saber porque eu prefiro mudar de cidade, mudar de país para buscar outros horizontes. Mas tudo acho que é um sacrifício também, porque se alguém organizou a sua empresa, ele está te oportunizando emprego. Trabalho, emprego, sustentação, enfim. Por que tu não te preparas também para ser positivo nos projetos que a tua empresa tem aí? Ô, chefe, vem cá, eu tenho uma ideia. Essa faca aqui que está fazendo assim, por que tu não faz ela diferente aqui? Eu crio esse tipo de lançamento. Ele tem que participar, ajudar, comungar e trocar ideias com o dono da empresa sobre a variedade de produtos que eles fazem para que a empresa sempre cresça cada vez mais. Claro. Mas vamos lá, né? Eu estou fugindo um pouco, porque a administração, sim, eu sei, mas acho que tudo isso envolve, porque ela preocupa. Sim, não vai ser o contador que vai dizer para ti, olha, meu filho, muda de produto que isso aqui tu vai... Sim. Não. Eu me arrisco a dizer também, né, Benito, isso que tu levantou, que talvez, entre aspas, não se encontre mais esse tipo de espírito, porque tu levantou uma época do teu pai. E aí vamos pensar hoje na quantidade de possibilidades que as pessoas têm. A oferta de emprego, de oportunidades está muito grande. Não são novas empresas em número, em quantidade, mas também de modelos de negócio, né? Então, hoje a pessoa que ela está qualificada, ela tem oportunidades, ela tem opções para ir, né? Então fica mais difícil dela se apegar a uma empresa, ao emprego atual, porque ela tem múltiplas possibilidades, né? Tem dados aí que comprovam, né, o quanto o jovem tem de mobilidade e de empresas que já passaram na sua carteira de trabalho. E o desafio é criar essa cultura de pertencimento, fica mais difícil, né? Exato. De ficar comigo aqui, não, né? O Ré coloca é verdade. Eu tenho que buscar como empregado uma qualificação para poder contribuir com a empresa que eu trabalho. Né? Através de cursos, através de uma faculdade, através de uma universidade, enfim, vou buscar uma qualificação para poder ser mais útil perante os olhos do meu patrão, do meu empresário, do dono da empresa. Claro que eu tenho que também me especializar, não tenho que dizer, eu sei entortar prego e não saio só de entortar prego, eu tenho que ver por que entortar prego quando eu posso talvez evoluir além de só entortar prego. Usar o parafuso também, né? Tem o parafuso, tem a porca, tem a caixa, tem, sabe? Eu acho que as pessoas querem o emprego e às vezes não querem evoluir nesse emprego. E por outro lado, a sobrecarga que preocupa, causa ansiedade no dono da empresa, porque ele quer uma família junto com ele, uma seleção trabalhando com ele.
onde ele sabe que se ele dá as costas, aí não vai faltar nenhum ponto que não vai deixar de produzir. Eu vou fazer uma provocação. A empresa é uma família, Arley? Ou a empresa não é uma família? Boa. Essa é boa tua pergunta, né? Boa tua pergunta. Eu acho que tudo deriva da família. Pergunta. Eu digo assim, há muito tempo se pregava muito dessa questão, é que a gente é uma família, que a gente, né? Eu vou dizer assim, hoje o empresário está desassociando essa palavra da família, né? Vamos dizer assim, hoje a gente percebe que, assim, o Benito comentou, a gente percebe hoje as pessoas, principalmente nos nossos negócios, as pessoas muito mais preocupadas com a qualidade de vida do que salário, por exemplo. As pessoas, daqui a pouquinho, eu prefiro ganhar menos, mas eu não vou trabalhar na sexta. Eu prefiro ganhar menos, mas não vou trabalhar na quinta-feira. Né? Então, assim, as preocupações são outras, né? E aí até, legal, Benito, que eu tenho um cliente, né, que ele tem 72 anos, ele está na empresa, já tem um filho e tal, e aí ele é muito cobrado, né, o filho, né, para essas coisas, né? Tu tem que ficar aqui na sexta, tu tem que ficar presente, tu tem que falar. Às vezes eles, olha o que eu fiz, o que eu montei, né, esse tipo de coisa. E é engraçado porque o menino aí, ele comenta, fala, sim, mas é para ficar estressado que nem o senhor, ficar ansioso que nem o senhor. Não, eu não quero isso. Quero viver. Eu quero viver. Que legal. Muito boa. Então isso aí, em cima disso. É isso então a gente começa a criar esse debate. A própria sucessão fica difícil, né? Até a própria sucessão fica difícil, né? Então, assim, eu tô assim, construí tudo isso, mas estou ansioso, tenho problemas de saúde. Né? E aí, né? Quem está certo? Né? Então, assim, o modelo a gente começa a discutir os modelos. Não vamos generalizar, mas a geração de hoje está mais preocupada em não se preocupar do que se importar em se preocupar para coisas que... Eu vi isso, um profissional da RH que falou esses dias, né? Que o jovem olha para o gestor atual e ele diz assim, tá no terceiro casamento, tá todo doente, todo medicado, tomando remédio, eu não quero isso aí. Né? Ele diz assim, eu não quero isso aí, se é para ter esse estilo, é exatamente isso, né? Eu quero ter outro tipo de vida, né? E eu vou bancar o entrevistador. Posso? Vai, fica à vontade. Como vocês administram aqui? Porque às vezes, assim, eu acho que o ouvinte está acostumado a ver vocês aqui conversando e fazendo reportagens, narrando. O que é administrar a rádio? O que é administrar a equipe da rádio, Delano? De Luca? O que vocês podem... São valências diferentes, né, Ricardo? Por exemplo, tem cada um com a sua característica. Né? A gente trabalha muito com o microfone, a gente trabalha com vaidade. É um meio, não falo só de Rádio Garibaldi, mas o meio comunicação é um meio onde existe essa... Saber onde pisar. Tem essa questão. Mas como é uma equipe enxuta, uma equipe pequena, tem, por exemplo, o João, a Denise, que entendem a Rádio Garibaldi, que estão há anos aqui, o Beto, né? Aí tem toda essa juventude querendo mostrar, querendo aparecer. Olha, já trabalhei em lugares que isso não funcionava. Né? Mas aqui eu acho que funciona bem por causa dessa mescla. Eu acho que das rochas, legal, que o Arley falou, né? Pessoal que dá essa sustentação para a Rádio Garibaldi e o pessoal que quer seu espaço. Né? E a rádio proporciona isso. Como um dia foi para mim, como um dia foi para o João, que é a primeira vez, né? Pegando o microfone, indo fazer jogo, né, João? A gente lembra até hoje. Né? Então a gente passou também por esse processo e a gente entende o jovem que está chegando. Essa ansiedade, esse tesão de querer ir para o ar, de querer fazer. E às vezes eu sou o cara do não. Sim. E às vezes eu sou o cara do sim. E eu tenho que fazer esse jogo. Tem que ter jogo de cintura. Eu considero bem importante essa questão de ter as pessoas mais velhas e as pessoas mais novas. Perfeito. Isso eu percebo em sala de aula também, o quanto é positivo essa mescla. Exatamente isso. Às vezes tu tem que dar uma freada nesse jovem, né? E às vezes não, tu tem que dar um impulso para ele ir para frente. Então eu percebo que em sala de aula isso também é muito positivo, né? Não só as pessoas mais conservadoras e nem só muitos jovens sonhadores. Mas essa vontade do jovem que a Simone coloca aí, que esse empresário aí que gostaria de ter na empresa dele. Ele vai como tu moderar. Vem, eu te quero. Tu não vai dizer isso para ele abertamente. Tu ainda não. Mas eu vou te mudar. Porque esse cara está cheio de vontade para fazer aquilo que eu quero. Que eles sintam realmente a missão que eles abraçaram e que eu quero que eles abracem para eu poder realmente ver que eu estou com um time bom para mim.
Mas aquilo que o Arley falou, eu sinto também na hora do recrutamento. A gente tem sorte de ter alguns meninos que estão começando a vida profissional e estão querendo. Sim. Mas muitas vezes, na hora do recrutamento, eu vou fazer entrevista, Arley. Quando eu falo de sábado, de domingo, de noite, porque o nosso horário aqui é totalmente diferente, né? O pessoal vai embora. Exatamente. E não é questão de salário. Não é questão de salário, exatamente. O pessoal vai embora. Eu digo assim, é umas coisas que a gente, agora como gestor, a gente acaba repensando em algumas coisas, né? Na minha área, por exemplo, eu sempre fico assim, nossa, mas a pessoa que vem aqui trabalhar, ela tem que dominar o Word, o Excel aqui para fazer, né? As planilhas e tal. Até que outro dia eu fiquei parando e falei, mas Arley, peraí, tchê, tu não... Talvez essas pessoas não precisam mais usar o Excel, talvez essas pessoas vão usar IA. Então, Sim. por que eu vou incentivá-las a usar o Excel? Vou incentivá-las a usar a inteligência artificial, sabe? Então, assim, a gente começa a perceber algumas coisas. Mas quando eu entrei, eu tinha que saber da geografia, tinha que operar o Telex. Assim, nossa, né? E eu, quando comecei, então, eu tinha que operar o Excel. Eu quero que as pessoas operem o Excel, porque eu, quando entrei, comecei a operar o Excel. Aí eu falei, não, peraí, tô fazendo a mesma coisa. Talvez não precise mais. Tô fazendo a mesma coisa, tu entende? Sim. Querendo que as pessoas usem a máquina da datilografar, sabendo que já tinha um computador. É verdade. Sabe? Então, Essa assim, a gente evolução, começar a repensar na evolução, né? Opa, pera aí, André, são jovens, são diferentes, né? Mas tem coisas que são perenes, digamos assim, né? Quer dizer, tem coisas que se modificam e tem certas coisas que são perenes, né? Casualmente, hoje de manhã, eu recebi um comentário de uma aluna que ela disse assim, professor, olha só, ela me printou as telas assim, eu estou num curso nesse momento aqui na empresa e estão nos falando a mesma coisa que a gente vê na faculdade, na sala de aula, né? E eu descobri que eles ensinam isso aqui na empresa desde antes de eu nascer, né? Que as pessoas aqui tinham esse mesmo curso, com esse mesmo assunto desde antes de eu nascer. Aí a pergunta dela, nós estamos atrasados ou nós estamos adiantados? E eu disse, nem atrasados nem adiantados. Porque certas coisas dentro da administração, da gestão, elas são perenes, elas atravessam décadas. Né? E se elas conseguem atravessar 1, 2, 3 décadas, é porque funcionam. Quer dizer, há algum sentido, né? Em certas coisas, né? Então, esse duelo, né, Arley, que o Arley falou, né, entre o antigo e o moderno, não só em termos de ferramentas, mas de comportamentos, né, que é o desafio, né? Exato. E de teorias. Não, isso que tu comentaste de teorias, eu acho muito importante, assim, sabe, Ricardo, porque a gente acaba participando de muitos eventos de gestão, né, e de congressos de gestão. E a gente fica abismado muitas vezes, né? Eu tenho um costume, né? Até acho que por ser professor também eu tenho um costume de, quando eu vou lá no palestrante, eu quero olhar o currículo dele, né? Ver o que ele fez, pra gente, pô, quero ver o que esse cara fez, né? Se realmente vai me agregar, né? E tal, né? E muitas vezes eu vi muitos palestrantes, assim, sem um grande currículo, mas vamos dizer assim, mas muito bom blogueiro, muito bom TikTok aí, né? Se vende bem, né? Se vende muito bem e trazendo uma teoria de análise de SWOT como se fosse algo inovadora. É uma teoria já. E o pessoal tirando foto, assim, né? Nossa, né? É o cara. É o cara, eu tenho que saber minhas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E quanto vem isso da administração, 80, né? 80, década de 80. Olha E só. de quando que é, Ricardo? Década de 80. Sabe, assim... Aí um dia eu tava falando, Ricardo, não sei, acho que eu tô fora, né? Mas eu fico descrente, porque daí a gente, com o conhecimento, né, a gente fala, não, mas espera, isso aqui é lá da década de 80, funciona bem, mas não é nada inovador e nada que eu tô inventando agora. Me lembra uma palestra que Basta teve aqui. aplicar, entende? Basta. As inovações. Lembrou uma palestra que eu e o Delano tivemos aqui interna aí, mas Pessoal vendendo como novidade algo que a gente faz desde a década de 80. Guaraná com rolha. Tivemos uns cases de sucesso de outras empresas, né, fazendo coisas inovadoras que nós aqui já fazíamos há muito tempo. Há 20, 30 anos, algumas há 40 anos. É quase. verdade. Talvez é só mudar a abordagem, né? Não é inovador, mas funciona. Gente, eu tenho que chamar um intervalo rapidinho, tenho compromisso com os nossos patrocinadores. Em seguida, a gente volta com mais debate. Professor Arley Fredo hoje conosco, e os nossos titulares aqui da terça-feira. Você está ouvindo o Debate, a voz da comunidade. A
Acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado? A Frisa tem a melhor solução. Tubos e conexões hidráulicas Tigre? A Frisa tem. Soluções em climatização com tecnologia de ponta? É claro que a Frisa tem. Atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, há mais de 20 anos no mercado, trazendo soluções completas para a sua obra. Ligue e agende a sua visita que vamos até você. Fone 3462-1525. Frisa, climatização e acabamentos. Você está procurando organizar o quarto dos seus filhos? Está sentindo que falta espaço e os móveis já não atendem mais às necessidades deles? Na Estilo Nobre Italínia, nós temos a solução perfeita para transformar o ambiente. Móveis planejados e versáteis que acompanham o crescimento das crianças, proporcionando conforto e estilo. Venha conhecer nossas opções de quartos que otimizam o espaço e trazem alegria para o dia a dia. Estilo Nobre Italínia, onde o sonho tem o seu lugar. Avenida Independência 352, Centro de Garibaldi. Fone 3462-3674 ou WhatsApp 99940-8480. A SIC Garibaldi, em parceria com o SPC Brasil, oferece o serviço de certificação digital com modelos disponíveis para pessoas físicas e jurídicas. Para garantir maior comodidade e evitar filas, a SIC disponibiliza atendimento personalizado mediante agendamento prévio, proporcionando agilidade no processo. A emissão ou renovação do certificado pode ser concluída em até 3 horas após a validação presencial e, em alguns casos, já durante o próprio atendimento. Faça sua certificação digital na SIC com hora marcada, agilidade, atendimento personalizado, rapidez, conforto e segurança em todas as etapas. Agende pelo fone WhatsApp da SIC 54 34 62 8500. Doutora Fernanda Bordim, médica dermatologista, realiza diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças relacionadas à pele, cabelos e unhas. Também oferece tratamento estético para melhorar o aspecto da pele e a harmonia do seu rosto. Doutora Fernanda Bordim, especialista da Sociedade Brasileira de Dermatologia, CRM 31895, consultório em Garibaldi, na rua Irmão José Sion, 19, sala 404, fone 3462-3859. O Grupo Gambato chegou em Carlos Barbosa e agora você pode comprar um Jeep 0 km aqui mesmo em Barbosa com a garantia, tranquilidade e o melhor atendimento que só a Gambato oferece. Jeep Compass Sport por 153.900 e Jeep Renegade Altitude 2026 por 125.990. Estamos te esperando na Avenida Ivo Tramontina 676. Venha fazer um test drive e garanta o seu. Jeep Gambato em Bento e Carlos Barbosa. Desacelere, seu bem maior é a vida. Debate. A voz da comunidade. Onze h 40 de volta com o debate desta terça-feira, dia do administrador. Por isso, nosso convidado, professor Arley Fredo, contador mestre em administração, Ricardo Rex, Simone Rosanelli Quies, Benito Rosa, João Paulo De Luca, eu, Delano Pietro, e você em casa nos ajudando a fazer o debate de todas as manhãs. Agradecer também aos nossos patrocinadores, a Fruteira Natural, Resimine Materiais de Construção, Marisa Restaurante, o Super Cairu, Aliate Comércio de Gás, o Hospital Beneficente São Pedro, Galetão, lembrando que vem aí o segundo Festival Colonial no Galetão, de 12 a 14 de setembro, Frisa Climatização e Acabamentos, a Clínica do Dr. Guilherme Cavagnoli Odontologia, também loja Sertel, Estilo Nobre Italínia e, claro, a Jeep Gambato agora em Carlos Barbosa, aí na Avenida Ivo Tramontina. Gente, tem alguns recados aí na... Isso. Antes de voltar na questão do administrador, eu achei um recado bacana da professora Eloá Salete Ferri Chesini sobre o desfile cívico. Prof. Ela diz o seguinte: bom dia, amigos. Aproveitando a estada de professores no debate, queria manifestar minha tristeza. Assisti o desfile cívico muito atenta e digo que foi muito lindo. Hoje, ouvindo os vereadores que usaram a tribuna, inclusive o discurso do prefeito municipal no palanque oficial, todos enalteceram e agradeceram à secretária de Educação, os alunos, que são o futuro do país. Não ouvi ninguém enaltecer e agradecer os professores que desenvolvem este maravilhoso trabalho e fazem milagres para prepararem tão bem e com muita maestria esse desfile e com excelência preparam esses jovens para o futuro. Quem sabe gestores e vereadores repensem na valorização desses profissionais. Se não podem valorizar, que agradeçam esses valorosos profissionais. Hora de alguém ter sobriedade de escrever
essas palavras. Um bom dia a todos. Abraço, prof. Muito bem, um abraço para o prof. Eloá. Muito firme, muito... O vereador da saúde, que é o Bruno, que elogiou os professores através da secretária municipal, a Beatriz. Eu lembro bem desse trecho, eu tive ontem acompanhando, inclusive, a Câmara, e agora ouvindo aí o Deduca reproduzido na rádio, e ele falou isso aí exatamente. Não houve, assim, talvez um direcionamento de os professores, parabéns, mas houve um elogio indireto a todo o sistema educacional de Garibaldi. Até nós do ensino superior desfilamos, né, Ricardo? Acho que desde que a FSU tinha sido homenageada lá pelos seus 15 anos, que a FSU não desfilava, e na verdade foi uma iniciativa lá do nosso diretório acadêmico, né? Os alunos, quem sabe a gente vai esse ano e tal, né? E fomos, era voluntário, né? Enfim, obviamente não estava todo mundo lá. Não valia ponto, professor? Não valia ponto, mas valia horas complementares, né? Para quem quisesse, né? As horas complementares estão para o ensino superior, como o ponto está. Lá, minha filha desfilou, valia um ponto, né? E ela disse, mas será que eu... Claro, um ponto é um ponto. Mas não só por isso, né? Só por isso, né? As pessoas que foram muito voluntárias, foram porque quiseram mesmo. E nós tivemos, assim, uma boa representação. Boa. Considerei uma boa representação, né, de alunos, até a FAT, a Faculdade de Terceira Idade também quis muito desfilar. Então, é algo bem cultural da nossa cidade. Garibaldi sempre teve a cultura de desfile cívico. E fomos lá todos, né, muito felizes também, representando a nossa Faculdade FSU. Então, nesse momento, quero cumprimentar o Arley, o Ricardo também, que é o nosso coordenador de administração, de RH, de gestão comercial, que faz muito bem o papel, né, de administrador. E o nosso colega também, Arley, né? E que a gente não administra só também empresas, né? Nós administramos nossas casas, nós administramos nossas famílias. Enfim, a administração, a gestão, ela perpassa por todos os segmentos sociais, né? Se a gente parar e prestar atenção. Um dia minha filha me disse, mãe, não estou te culpando. Ela disse, eu queria ter feito música, tu que me induziu a não fazer música. Ela disse, fiz administração e que bom que eu fiz administração, porque eu sei gerenciar a minha escola de música. E não deixou de ser música. E conseguiu, né? Então, eu sempre digo, os alunos às vezes comentam, né? Prof, as pessoas às vezes dizem que quem faz administração é porque não tem escolha para fazer outra coisa. Às vezes eles comentam isso, né? E não é assim. A administração perpassa todos os segmentos sociais. Quando tu sabe administrar até a tua cozinha para fazer o teu almoço com planejamento, né? A tua família, o teu negócio, isso perpassa a todas as esferas, né? Então, cumprimentos a vocês também, que lideram isso muito bem. Aos nossos alunos, né? Aos nossos egressos também. Enfim, a nossa faculdade que está aí muito presente na questão da administração dos negócios. A Simone, que de nós todos viveu muito tempo na administração pública, sim, que talvez seja um desafio também como gestora maior, como gestora, né? O desfile da Semana da Pátria não é apenas festejar a independência do Brasil. A independência do Brasil, ela está sendo homenageada graças à educação que se estabeleceu no país. E da educação estão quem? Os professores. Estão os monitores, estão os alunos. É o conjunto da educação que faz com que nós, através da educação, reconheçamos datas importantes do nosso país. Então, de uma certa maneira, os professores estão sendo homenageados de forma intensa, além do sacrifício enorme de estarem ali, mesmo depois de ter abandonado, se aposentado na profissão, continuarem a serem integrantes de movimentos para a manutenção da importância da educação das pessoas. Eu tenho uma pergunta específica para a Arley, se me permitem aí, né? A gente iniciou o programa falando da gestão e como a gestão ela é ampla e hoje ela envolve várias áreas, né? Poderia estar aqui na mesa os marqueteiros, os vendedores, os operadores de máquinas, todo mundo que faz, né, a engrenagem das operações girarem. Arley, tu por origem, né, tu tem a tua formação nas ciências contábeis, né? O quanto as ciências contábeis se modificaram desde que tu estudou e como é que tu vê hoje a ciência contábil dentro da gestão? Como é que foi essa transformação? Assim? Boa pergunta aí. Na verdade, assim,
como todas as outras profissões, a profissão contábil também, né, e de gestão, ela teve que se mudar muito, né, tanto que nós éramos chamados de guarda-livros. Né? Então, para a gente ter uma ideia, hoje nem livros a gente tem mais para guardar. Né? Então, a gente já teve que fazer essas modificações. Mas eu digo assim, a gente realmente sim, teve que fazer muita modificação. Acho que hoje, por exemplo, a contabilidade está muito voltada com a questão da tecnologia. Tá? A gente tem que trabalhar muito com extração de dados. Olha ali. Então, assim, mudou totalmente, assim, tanto que a gente até, no último congresso aí que eu participei do Conselho Regional de Contabilidade, se debateu muito sobre a questão do maior uso da tecnologia para os ensinos superiores, agora na parte das ciências contábeis, porque a gente realmente precisa de muita tecnologia agora, né? O governo está fazendo essa grande reforma tributária que envolve muita tecnologia, né, na questão, porque vai mudar a forma de a gente pagar tributos, de captação, exatamente, de dados. Então a gente até brinca muitas vezes, o contador agora já virou até um cara de TI, de tecnologia, sim, ele já está praticamente virando alguém de tecnologia, porque sim, envolve muita tecnologia. A gente trabalha muito com dados, muito com informações, e a gente não consegue mais trabalhar com o velho Excel já, só com o velho Word, né? A gente tem que se envolver com sistemas que consigam fazer leituras, que consigam nos dar informações mais rápidas e mais precisas, né? Então a gente percebe essa evolução muito. Tu acha que ainda a contabilidade sofre desse certo preconceito que é um pouco antiquado, dizer assim, mas deve ser uma profissão muito chata, né? Só dando entradas e saídas. Tu acha que a sociedade ainda vê, ou a juventude ainda vê a contabilidade dessa forma? A gente ainda tem esse preconceito, né? Esse preconceito ainda com o contador, vamos dizer assim, um cara sério, que só sabe de tributos, né? Vamos dizer assim, exatamente, de óculos. Caricato. Exatamente, caricato, e a gente, na verdade, tem uma mudança muito grande, né, em relação a isso, né? Porque as leis mudaram em cima disso também, né? Exatamente, né, Benito? Eu vou dizer assim, a gente, na verdade, assim, em termos de contabilidade, houve muita evolução, tu entende? Ramificou muito. Exato. Né? Até eu brinco muitas vezes, o contador tributário só existe no Brasil. Em outros países não existe contador tributário, né? Porque a nossa complexidade aqui acabou criando que o contador cuidasse dos tributos também. Né? Mas a gente pega o contador nos Estados Unidos, ele já não é um contador tributário, ele é um contador de gestão. Né? O guarda-chuva é bem maior. Exatamente, ele está lá para avalizar financiamentos, ele está lá para assinar a saúde da empresa, né? Então, assim, já é um outro perfil de Olha a importância da gestão, né? Exatamente, por isso a importância da gestão. Como contador, qual é o maior... desculpa os colegas, mas eu fico curioso, né? Qual é o maior assim, problema que tu vê hoje na gestão de uma empresa, na visão de um contador? Eu vou dizer assim, É um problema clássico ou é um problema moderno? Eu vou dizer assim, gente, que é uma pergunta legal essa, Ricardo, porque eu até brinco assim, eu acho que o contador, uma das qualificações dele vai ser a psicologia também. Porque eu sempre brinco assim, quando a gente vai conversar com um cliente, né, a gente conversa 20 ou 10% sobre contabilidade, e o restante é sobre a questão de gestão, da questão pessoal dele, da questão de olhar um negócio dele, se realmente estrutural, se vale a pena ter um negócio, se não vale a pena, né? Eu tive agora, no último dia, com um cliente meu, né? Ele tem 72 anos também, a esposa dele acho que tem uns 60 anos. Eu gostei dele porque ele é um cara empreendedor, assim, sabe? Com 72 anos. Não, eu quero montar uma empresa agora lá no nordeste do país e tal, no norte do país e tal, porque eu vou gerar emprego, vou gerar não sei o que. E a esposa dele olhou para ele: tia, tu tem 72 anos? Eu tenho 60. Ela falou assim: eu quero viajar. Chega desse troço. E ele veio pra mim: mas Arley, eu quero que tu convença ela que eu tenho que empreender lá. Sabe? E aí a gente fica naquela situação, né? Poxa vida, não, teu negócio com certeza vai gerar riqueza, vai gerar dinheiro, né? Tenho certeza disso, né? Aí a esposa dele: tá, e a saúde dele? Quem cuida? Né? Então, tipo, poxa, é verdade. Eu acho que daqui a pouco a gente tem que dosar isso aí. Botar na balança. Desacelerar. Exatamente. Então, ou seja, a gente se pega muitas vezes. Conselheiro, tu entende? Conselheiros nesse aspecto. Né? Muito cliente, às vezes, chega na gente
Arley aí, tia, tu viu, eu tô com prejuízo esse ano passado terminei com prejuízo também, mas tenho ali 100 funcionários que dependem de mim, só que eu, ao mesmo tempo, assim, tô me sacrificando, o que eu devo fazer? Devo tentar fechar? Devo tentar parar? O que eu faço? Sabe? Então, a gente se depara muito, assim, com o empresário nesse sentido, sabe? Que a gente realmente, assim, tem que tomar decisões difíceis junto com ele. Aí a gente vê a importância, né, do que falamos no início, da questão de qualificação desse profissional, desse contador. Ele não é apenas contador, ele é um administrador, ele é um gestor que ele vai ter que auxiliar, que nem tu disseste, 20% na parte contábil, mas quem sabe os outros 80% é ali na questão da estruturação, da administração do seu negócio. E são eles hoje que estão por dentro de todas as mudanças que aconteceram, que sai do guarda-livros, né? Sim. Exato. Entrada, saída, saldo, né? Saímos desta premissa aí. Falando de guarda-livros, eu lembrei dos intocáveis, né? Elliot, né? Boa. Antes, quando falava dos guarda-livros, veio os intocáveis. Eu vejo para aquela que faz a nossa contabilidade, né? Eles não ficam mais esperando o final do ano para receber. Às vezes eles já têm telefones, como é que está. Eles começam a sair daquela tradição, né? E serem parceiros. Exatamente. Então, Cuidado com isso, olha, mudou aqui. Exato, a gente percebe que a gente acaba tendo bastante função de conselheiro, sabe? Por isso que eu coloquei para o senhor aí, principalmente para o senhor que é o convidado do REC, muito propício a sua presença aqui, sobre as MEIs, né? Porque, por exemplo, o limite de 81 mil, por exemplo, né? Puxa, e o cara que encosta aí já, ele diz assim, o que eu faço agora? Eu vou partir a pagar um imposto maior ou não, eu vou me colher, ou me colho e também não vou evoluir mais do que isso aí. Exatamente. Né? E acho que ali que vem o trabalho muito importante, que é essa ambição agora do contador administrador, né? Orientador e vamos dizer assim, um apoio, né? Exatamente. Um apoio. E que nem tu dissesse, né, Arley, às vezes um aconselhamento, uma conversa, porque eu li, já faz tempinho isso, que foi um dado do Sebrae, né? Que mais ou menos 60% das empresas, elas se desconstituem nos primeiros 5 anos, né? Por falta de gerência, por falta de aconselhamento, por falta de uma controladoria de acordo. Então, é um número muito alto, né? A transpiração é importante, né? Mas a inspiração, ela tem que entrar em algum momento. E olha, nos primeiros 5 anos, as empresas sucumbirem, assim, num dado tão elevado, né? Sim. E li também que as MEIs, em torno de 37% também não conseguem se manter. Então, isso vale de um alerta nesse dia do administrador, né? Que nós precisamos realmente procurar profissionais competentes para que nos deem esse apoio para que o nosso emprego, para que a nossa empresa se perpetue por mais desses 5 anos, né? Exatamente. E o administrador quer ter do lado dele uma pessoa capacitada. Sim, assim. Aí vem a importância dessa dedicação para com certeza. Eu já tive Benito, já tive muitas histórias tristes, assim, sabe, de empresários que faturavam super bem, sabe, tinham faturamentos excelentes, assim, e que hoje não tem o dinheiro para pagar uma declaração de imposto de renda. Sabe, assim, então que tu viu ali a ascendência deles e agora, poxa, tu vê a decadência do empresário, sabe? Então, assim, e aí vou dizer, Arley foi um fator. Não, são vários fatores, né, que levaram ele a chegar a esse ponto, né, digamos assim, de ter que ligar agora para o contador para pedir o dinheiro emprestado. O maior exemplo que é o case de decadência, o pessoal fala da Kodak, né? Kodak é utilizado sempre como exemplo. Era uma empresa que estava na crista da onda, era topo de linha, não tinha nem concorrência. Não soube acompanhar o seu tempo, né? E não acompanhou o seu tempo e hoje... Arley, a gente pode afirmar esse jargão que se ouve por aí, ser empresário no Brasil é difícil?
Ele é complexo, eu digo assim. Até a gente tem um outro jargão que a gente fala que ser empresário no Brasil não é para amador. Também se ouve muito. Né? Exatamente. Porque assim, a nossa complexidade de legislação é difícil. A gente tem uma questão que é tributário, é complexo. A nossa questão jurídica, de insegurança jurídica. E a regra do jogo muda, né? Muda. Exemplo de assim, o empresário no Brasil, ele não tem nem previsão do futuro nem do passado. Porque ele pode ser, ele queria ter criado um passivo dele dos 5 anos para trás. Né? Então, ou seja, ele não tem previsão nem para frente nem para trás. Então, isso é um grande risco do empresário, né? Vamos dizer assim. E eu digo assim, muitas vezes o empresário, por mais que ele ache que esteja certo, talvez alguma coisinha ali, até pela dificuldade e complexidade na nossa legislação, tu esteja fazendo alguma coisa que não esteja correta e você está criando aí um passivo, né? Tanto tributário como trabalhista, muitas vezes, né? Porque as nossas legislações são muito complexas. A gente tem lei para tudo, na verdade. A outra pergunta clássica que eu tenho que pode ser clichê, né, Lei? Se tu pudesse me dar um percentual, assim, né, de cada 100 casos, quantos ainda tem aquele esquema de, assim, o grande problema da empresa está sendo misturar o dinheiro da empresa com o da família? Nossa! De 100 casos, o que tu diria, assim? Olha, ainda persiste isso? Ainda persiste, principalmente nos pequenos, tá? Eu vou dizer assim, se a gente for dividir em escala de empresas, claro, as maiores e médias, o pessoal já tem uma visão diferenciada, né? Mas os MEIs, né? As empresas muitas vezes do simples, caixa único, empresas familiares, eles acabam fazendo um caixa único, é bem isso, tá, Ricardo? E aí, às vezes, o que acontece, tu ouve muito empresário falar, eu não ganho dinheiro com essa empresa. Né? Aí tu vai olhar lá a despesa, não, mas tem despesa do jardim, tem despesa do gás, despesa da água, despesa do telefone, ou seja, né, você mistura, né, as suas contas pessoais com as contas da empresa. Ainda permanece, né? Isso, ainda é um problema. Gente, infelizmente nosso tempo estourou, que passa rápido, né? Passa rápido. O Ali disse, como é que vai ser? Eu disse, não, calma que só não vai ser, nós vamos bater papo, né, e passa voando. Né? 2 segundos para dizer, eu acho que hoje a gente vai encontrar mais pessoas querendo administrar do que serem empregadas. Com certeza. Tomara, Deus te ouça. Tomara. E que estudem para isso. Exato. Eu percebo isso no jovem. Que estudem para isso. Eu percebo isso no jovem. Nós temos a nossa faculdade aí, né, com todos esses cursos de negócios que está aqui próximo e pode nos oferecer todo esse arcabouço de conhecimentos. Mais presente, vocês vão se surpreender, vai aumentar esse número. Arley, obrigado demais. Obrigado pela gentileza de vir nos atender, bater esse papo com a gente, muito bacana. Muito obrigado, eu que agradeço aí. E um feliz dia do gestor, dos administradores. Em geral, é isso aí. Parabéns a vocês Parabéns para vocês. Ricardo Reck, obrigado. Obrigado por trazer o Arley. Ah, imagina, que é isso, né? A gente sempre conhece um monte disso, a gente tem que trazer gente melhor que a gente, né? Então a gente faz isso. Maravilha. Benito Rosa. Se o Arley vem para cá, por exemplo, eu não preciso contratá-lo para me orientar. Uma vez por semana dá uma consultoria. Simone, obrigado. Nós que agradecemos. João Paulo De Luca, obrigado. Aquele abraço, gente. Valeu, gente. Obrigado demais a você que nos acompanhou aqui no Debate. O Debate volta amanhã. Daqui a pouco tem Panorama, um noticiário do meio-dia com o nosso informativo Tramontina. Fique com a gente.